AudioJungle. Olá! Dando sequência ao nosso estudo da Lei nº 13.709 de 2018, vamos tratar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também pode ser designada pela sigla ANPD. O conteúdo dessa aula pode ser encontrado em seu e-book número 4. Para dar início a essa aula, vamos começar trabalhando o conceito de administração pública, que pode ser abordado em seus dois aspectos, em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, a administração pública abrange os órgãos do governo que exercem função política e os órgãos e pessoas jurídicas que exercem função administrativa. Em sentido estrito, a administração pública é o conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes que o nosso ordenamento jurídico identifica como administração pública, não importam a atividade que exerça. Dentro do aspecto estrito da administração pública está a administração direta. É nela que as decisões referentes à sua estrutura se relacionam aos órgãos que integram a estrutura do ente federado. Já a administração indireta compreende as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, que são entes dotados de personalidade jurídica própria, o que significa que possuem independência para tomar as próprias decisões. Vale pontuar que órgão público é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Um critério importante para o estudo da estrutura da administração pública é a diferença entre a descentralização e a desconcentração, que são meios de exercício da função administrativa. A desconcentração tem caráter interno, é a divisão interna de atividades administrativas. Já a descentralização tem caráter externo, é a divisão das atividades de cunho administrativo que passam a ser exercidas por pessoa distinta do Estado. Tudo bem até aqui? Já que esclarecemos todos esses detalhes, vamos agora tratar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também conhecida como ANPD, é um órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República. No entanto, a classificação da ANPD como órgão não é permanente. A própria legislação reconhece que a ANPD poderá ser transformada em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República. A criação e a atuação da ANPD dependem de cargos e funções que estão condicionados à expressa autorização física e financeira na Lei Orçamentária Anual e à permissão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É assegurada autonomia técnica e decisória à ANPD, pela utilização dos recursos legalmente permitidos para o desenvolvimento concreto de suas atividades. A composição da ANPD é apresentada pelo artigo 55-C da Lei nº 13.709 de 2018. Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal. E quem pode ser escolhido para o cargo? A escolha se dá entre brasileiros que tenham reputação íntegra, nível superior de educação e conceito elevado no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. Seu mandato será de 4 anos. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos por meio de renúncia, condenação judicial transitada em julgada ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. Após o exercício do cargo, o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.813 de 2013, que trata do conflito de interesses após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, é aplicado a todos os membros do Conselho Diretor. Infringir essa disposição se caracteriza como ato de improbidade administrativa, que corresponde à desonestidade administrativa efetivada por ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública, cometido por um agente público, durante o exercício de função pública ou em decorrência desta. Vamos falar agora das competências da ANPD. Elas são dotadas de natureza regulatória, fiscalizatória e punitiva, e estão discriminadas no artigo 55J da Lei nº 13.709.
Aconselho que você faça a leitura completa do dispositivo, mas vamos citar aqui as características que consideramos principais. Número 1. Zelar pela proteção dos dados pessoais. Número 2. Fiscalizar e aplicar sanções se o tratamento de dados for realizado em descumprimento à legislação por meio de processo administrativo. Promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais. Elaborar relatórios de gestões anuais acerca de suas atividades. Realizar auditorias ou determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização. Garantir que o tratamento de dados de idosos seja realizado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento nos termos legais. Comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento. Implementar mecanismos simplificados para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais que não cumpram a Lei nº 13.709 de 2018. Dito isso, os regulamentos e as normas editadas pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análises de impacto regulatório. A ANPD manterá fórum permanente de comunicação com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, para facilitar a efetivação de suas competências. A aplicação das sanções previstas pela Lei nº 13.709 de 2018 é de responsabilidade exclusiva da ANPD. No que se refere à proteção de dados pessoais, suas competências vão prevalecer sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Tudo claro até aqui? Na nossa próxima aula, trataremos das questões relativas ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da privacidade. Até lá!